Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para trazer a terceira roda de histórias onde falaremos das raças não sementes. Agora vamos falar dos centauros aqui no Koja no WoW. No dia 3 de outubro de 2015, às 21 horas, na twitch.tv/KojaGamer, eu, juntamente com o meu querido amigo Chieftain Durocar, da White Wolf Clan, fizemos a terceira roda de histórias, onde falamos das raças não sementes, dando continuidade às rodas de história. Para que a live gravada não ficasse muito grande, eu dividi as raças não sementes em 4 partes. Esse é o terceiro vídeo que fala sobre os centauros. Venha comigo e com o Chieftain Durocar saber mais sobre a história de World of Warcraft. Lembrando que a gente usa termos, né, do lore que são canônicos e não canônicos. Porra, Koja, terceira vez que você tá falando isso, mas é para pessoal que tá assistindo gravado no YouTube é a primeira vez. Então nós trabalhamos com lore canônicos e não canônicos, ou seja, lore oficial e não oficial da Blizzard, tá? Por que isso? Porque se a gente fosse se basear somente no lore oficial, a gente não poderia falar uma série de coisas, explicar uma série de coisas que estamos explicando aqui. Então a gente se utiliza de lores não canônicos, que muitas vezes são de pessoas que já fizeram algum trabalho para a Blizzard, ou que a Blizzard deu um sinal de ok, ó, tá legal, mas não vou colocar como oficial, e o conteúdo é bom. Se você quiser saber mais do que o que é lore canônico e não canônico, entra lá no kojanowo.com.br, tem um search do lado direito, põe lá lore canônico, lore não canônico, que você vai achar. Beleza? Falar sobre os centauros. Vamos lá. Beleza, centauros. Agora a gente fala assim, pô, mas a gente tá falando de raças não sementes, né? Raças que talvez seriam antes da época do Titãs? Sim e não, tá? A gente tá abordando raças que não foram tocadas pelos Titãs. A linhagem que chama-se linhagem de cenários, que são os centauros, né? Isso é um evento já pós grandes coisas que aconteceram em Azeroth, né? Porém, também é algo que não foi tocado pelos Titãs, tá? Então por isso que a gente vai abordar aqui, porque como o assunto é não seed races, aí depois, na quarta ou quinta ou sexta rodada, a gente nunca mais teria que voltar aqui para falar dessas raças. Então a gente começa a criar uma trilha assim, né, de lore, né, que a gente não precisa ficar voltando toda hora. E vamos começar aqui pela linhagem dos cenários, tá? Uma das coisas mais importantes aqui pra gente falar, até que o Koja lembrou muito bem da parte canônica ou não, tá? Muitos dos livros que são lançados por Christie Golden, Richard Kanak e tudo mais, também partes são consideradas canônicas e partes não canônicas, tá? Um evento disso é o próprio livro The Sundering, né? Onde o Richard Kanak fala que os cenários é filho do Malorne, né? O Malorne que é um alce, servo. Me ajuda, Koja. Alce, servo, não sei. Um alce, eu né? Considero um alce. Um alce. É um alce, né? O Richard Kanak, no livro The Sundering, fala que os cenários ele é filho do Malorne com a Ysera, Aspecto, né? Aspecta e Ysera. E a Blizzard foi lá e falou assim, Richard Kanak, você falou besteira. Não é isso. O cenários é filho do Malorne com Elune. E o Richard Kanak fez uma nota, depois do lançamento do livro, corrigindo isso, tá? Só para o pessoal entender que lore canônico ou não canônico, ele acontece de acordo com que a vontade da Blizzard. A Blizzard ainda não tinha achado a hora de falar como que seriam as divindades por partes de elfos noturnos, né? Ou elfos em geral, né? Que faz parte também, né? Então o que ela coloca no lore? Que muitas das divindades, principalmente dos elfos, elas aparecem em formas mortais, tá? É basicamente, se a gente pegar os aspectos, né? Alexstrasza gosta da forma, sei lá, de elfa. Já o Kalek, né? Ele gosta da forma de humano. E por aí vai, né? E por aí vai. O Nosdorm gosta da forma de elfo sangrento, né? E por aí vai. A Elune, a gente tem essa forma aí, né? Que vocês estão vendo na linhagem, né? A gente, né? De forma de elfo noturno. E essa linhagem aí são todas as linhagens de centauros que a gente tem no lore de Warcraft, tá? Então a gente tem ali a Elune e a gente tem o semideus ali, o Demigod Malorne, né? Os dois ali
Não vamos entrar em detalhes de como isso aconteceu, né, Koja? Sim. Não vamos entrar em gente, detalhes. É igual o deus grego. O deus grego vai lá e vai com cavalo, camelo. É a mesma ideia. Beleza? Isso. Nada de vocês ficarem falando ideia. que Elune é safadinho, ó. Magaren muito safadinho aí. Zoofilia em alta. Respeita aí qual é a alfinha. Olha o tamanho do chifre dos caras aí. Bora. É isso aí. E aí, da Elune e do Malorne, a gente tem os cenários, né? O primeiro aí, Elfo Noturno. Tem uma imagem bonita dos cenários junto com o Malorne, daqui a pouquinho pinga aí na tela pra vocês, né? E embaixo dos cenários a gente tem o Remulus e o Zhaitar, né? O Remulus e o Zhaitar, não me perguntem quem que são a mãe deles, porque isso também a gente não tem, tá? Então você fala assim, será que o Cenários nasceu grávido? Não vamos entrar nesse detalhe, é claro que não. Mas em algum momento a Blizzard vai escrever. São buracos que a gente tem na história que o World of Warcraft, o Warcraft Chronicles tá vindo aí para tapar esses buracos, né? No RPG de mesa também não cita nenhuma amante dos cenários, que poderia ser a mãe do Remulus e do Zhaitar, né? O que é importante a gente deixar claro aqui é que embaixo ali, vamos pegar o Remulus, né? Embaixo do Remulus a gente tem uma ordem chamada Keepers of the Grove. Do Remulus também a gente tem as Dríades, e a gente tem as Ninfas da Floresta, e a gente tem as Ninfas do Gelo, né? Essas variações que a gente tem, gelo, floresta e tudo mais, são tudo derivações de ambientes. As raças de Azeroth... Igual nos Trolls que você explicou. Isso, exatamente. As raças de Azeroth, elas têm a tendência de se adaptar à região, tá? Então, por exemplo, muitas ninfas da floresta que ficaram em regiões frias, conforme as gerações, se tornaram as Frost, né, as ninfas do gelo. E por aí vai, tá? Uma das coisas que é importante a gente dizer é que as ninfas da floresta, né, a gente tem uma floresta, principalmente visto ali na parte de Northumbria, onde tem Dalaran, né, que são aquelas florestas congeladas que tem grande concentração de energia arcana. Nesse lugar que foi muito abastecido com a energia do The Sundering, né, que é uma energia de uma certa forma arcana, essas dríades ali que ficaram nesse lugar, elas se tornaram, né, e foram chamadas de Dríades de Cristal, que na verdade foi uma mutação por ter contato aí com a energia arcana, tá? As Dríades corrompidas, né, elas são corrompidas porque são as Dríades que se alimentaram, que beberam a água corrompida, são as Dríades que tem lá na Selva Malévola e tudo mais. E quando elas entraram em contato com a corrupção, principalmente da Legião Ardente, né, elas se corromperam. Vale também para os Keepers of the Grove, que são os corrompidos, que eles foram corrompidos tanto pela corrupção da Burning Legion, tá? E existe também uma versão que eles estão corrompidos pela energia do Pesadelo Esmeralda, tá? Aqui dá pra gente separar. Na verdade, aqui agora a gente tem duas corrupções, tá? Com Legion chegando aí, a corrupção que está vindo do Pesadelo Esmeralda é uma corrupção de um deus antigo, por isso Shavius tem aquela forma agora, tá? Então a gente vai ter ali esses Keepers of the Grove, esses centauros corrompidos, a gente vai ter uma skin provavelmente nova, porque eles estão sendo corrompidos pelos deuses antigos. Não deve fugir muito do que será o Shavius, tá? E os que estão fora do Pesadelo Esmeralda, que se corromperam ali com a água, com a energia, ficaram assim por causa da Legião Shiften Ardente. Deve ser Guardiões do Bosque, porque tem algumas armas no WoW, como Keepers of the Grove tá como arma do Guardião do Bosque, então eu acredito que seja isso mesmo. Exato, legal. Ali pela parte do Zhaitar, né? Os Zhaitar são a parte mais de centauros que a gente tem ali, né, na região de Mauradon e tudo mais, né? O Zhaitar, ele teve um caso com a princesa Teredras, né, que é a filha da Senhora Elemental da Terra, né, que é a filha dela que fica ali em Mauradon, né? Isso. Que é a princesa Teredras, que é essa da fotinho. Teve um caso com o Zhaitar e aí nasce os primeiros centauros que a gente conhece hoje, né, que são os centauros que criaram diversas tribos. O que é bem legal a gente dizer aqui é que quando nasceu esses centauros, os cenários
repudiou o nascimento deles, né? Pô, eles não considerava como criaturas da natureza, né? Porque eles tinham a forma já meio humanoide, a pele um pouco mais dura. Eles não têm a pele deles, por mais que a gente tenha essa aparência que parece pele de humano, não, é uma pele mais rochosa desse cenário, desses centauros. Esses centauros, eles são bem descritos assim no RPG de mesa, como pele dura, não chega a ser pedra, mas é uma pele bem dura e um rosto assim muito muito diferente de um centauro voltado aí para a natureza. Tá? O cenário considerou esses filhos como bastardos e eles não poderiam entrar no reino da floresta. Tá? Então esses centauros eles foram forçados a criar aí as suas próprias tribos, né? A gente tem umas tribos como os Gelks, né? Por exemplo, né? Tem os Gelks, tem os Galax e tem os outros aí, outras tribos. E são tribos que vocês podem ver que até vivem de uma forma diferente que os demais centauros, né? São vilas mais parecidas com vilas humanoides, né? Com zero foco em natureza, foco em caça, foco em construções de pedra, foco em atitudes caóticas de caça ao extremo e tudo mais. Tem ainda aqui, dando uma olhada aqui, a gente tem os Magnatowers, né? Que provavelmente é uma mutação que não fica clara no lore, né? Porque no lore tem indícios que isso veio da Teredras e do Zaetar em algum momento, mas nesse lance teve um outro agente. Não fica claro se foi uma corrupção dos deuses antigos, se foi alguma coisa regional, climática, se foi algum centauros que teve contato direto com a nascente da eternidade. Isso em nenhum momento é falado. No RPG de mesa, os Magnatowers não tem, eles não foram lançados um lore para eles, né? Parou antes disso. Quando o RPG de mesa ele acontece assim entre 2 ou 3 expansões para sair algum conteúdo. Então a gente tem sempre assim um delay gigantesco, né? Antigamente era mais rápido, mas como ele começou a ser descontinuado, né? A gente tem esse delay. Em algum momento vai sair um lore completo para os Magnatowers. Eu tenho os nomes, tá? Talvez a minha memória ela não esteja tão boa, mas os nomes dos clãs centauros, como a gente conhece em formas humanoides, são os centauros da Zaetar e da Teredras que vocês estão vendo aí, que passou aí na fotinha aí embaixo. A gente tem aí os seguintes clãs, tá? A gente tem o Kolgar. O Kolgar ele fica na região do Barrens, Desolace e Durotar, tá? Por favor, depois vocês confirmem que às vezes a mente do Durocar aqui tá meio velhinho, né? Às vezes pode faltar alguma coisa, tá? A gente tem aí os centauros da tribo de Mauradine, né? Eles ficam na região de Desolace também. Desolação a gente tem em português. Isso, Desolação. Boa, bem lembrado. A gente tem uma outra tribo chamada Magran, né? Essa tribo Magran também fica em Desolação. A gente tem outra tribo que fica em Desolação, que são os Gelks, tá? Uma tribo, uma das maiores e mais influentes, né? A gente tem a outra tribo que fica em Mulgore. Eu só não tenho certeza se é em Mulgore, ou se é em Mil Agulhas, ou se é nos dois, que é os Galak, né? E no RPG de mesa a gente tem uma outra tribo que é exclusiva do RPG de mesa, que são os centauros que aprenderam a arte do xamanismo, né? Que são os Grenka. Esse eu tenho certeza. Chama Krenka, né? Com K no começo e K no final. Krenka. Temos também os Mauralders que ficam no Barrens. Eu não sei como que é o nome de Barrens em português. Bom, tá. Em algum momento do World of Warcraft, principalmente nas missões na parte de desolação, que você chega a pegar certa reputação informal com esses clãs de centauros, tá? Só que se você fica aliado de um, você fica contra o outro, tá? Por eles serem uma sociedade totalmente dividida e muito populosa, com diversas tribos que pensam diferentes uma da outra, existem guerras entre eles, tá? O Zaetar, né, ele não concordou com o que os cenários falou e ele decidiu ficar com os filhos dele, que são esses centauros, mas ele morreu antes de conseguir doutrinar
definitivamente esses centauros. Existiu uma guerra, uma rebelião desses centauros, onde os mais antigos, os Elders, onde eles tinham conhecimento, eles tinham até certo ensinamento dos Aether, né? Esses Elders foram mortos pelos os mais novos, e aí quando eles foram mortos, eles saíram de Mauradon, né, naquela região da Hyde, e aí eles começaram a formar as suas vilas e as suas tribos. Chegamos ao final desta terceira parte da terceira roda de histórias. Nós falamos das raças não sementes, em especial sobre os centauros. Muito obrigado a você que ficou até agora escutando esse vídeo e também para você que anda acompanhando as lives ao vivo. Conheça o nosso trabalho em kojanuou.com.br. Não deixe também de conhecer e seguir o Durocar da White Wolf Clan. Ele sempre faz lives de lore de World of Warcraft. Na descrição desse vídeo você encontrará os links para acessar o canal dele, assim como as referências usadas para fazer esta live de lore. Deixe um recado aí embaixo, com certeza nós iremos te responder, tirar suas dúvidas e aceitar as suas sugestões. Aproveite para me falar se você está gostando ou não dos vídeos. Nos ajude enviando esse vídeo para alguém que curte lore como você, dando seu like e fazendo um comentário. Obrigado novamente, e o próximo e último vídeo dessa série é sobre os Goblins.